Quantos aqui essa noite está feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Confesso para os irmãos, eu tive de muito nervosismo, porque trazer a palavra do Senhor é uma tarefa que a gente temos que ter temor ao trazer a palavra do Senhor, porque não é de qualquer maneira. E quando eu recebi esse convite, eu falei para Deus: eis-me aqui, Senhor. Então, é o que eu digo agora nesse momento: eis aqui, Senhor, para trazer a sua palavra. Amém? Eu vou pedir para os irmãos estar abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5, uma passagem muito bem conhecida. Muitos aqui já ouviram falar dessa passagem, que é a cura da lepra de Naamã. Fica em 2 Reis, capítulo 5. Quem achar, dá um glória a Deus bem forte para o Senhor. Segunda Reis, capítulo 5, verso de número 1 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. Eu vou estar dando menção da palavra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, ou em algumas Bíblias vai estar sofria sobre a lepra. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procura o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial, Naamã, para que cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasga tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abaná e Fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais ele apenas lhe disse que você se lavasse e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Somente até aqui. Irmãos, o que eu venho entendendo aqui, que Naamã era um cara muito obediente, e ele era um cara que ele era comandado por Deus. E era por isso que Deus deu vitórias ao rei da Síria. Por Naamã, mesmo sem conhecer o Deus, ele sabia que alguma coisa estava ao favor dele. Mas só que Naamã, ele sofreu de uma lepra, onde ninguém sabia disso. Todos os seus soldados eram tementes a Naamã.
Mas ninguém sabia o que Naamã sofria. Ninguém sabia o que Naamã passava quando ele chegava em casa e tirava aquela armadura. Porque ele mostrava, como muitas vezes a gente se mostra forte, valente, um soldado perfeito. Mas quando a gente chega em casa e nós tiramos as nossas armaduras, quem sabe o que a gente está passando? Quem sabe as lepras que nós temos? Mas aí a serva dele, uma menininha que foi tomada, cativa em Israel, sabia. E ela disse: se o meu Senhor for a Samaria e encontrar com um profeta, ele poderá curar. E aquilo, para Naamã, deve ter tocado de uma forma inesperada. Como um dia, Deus ele falou comigo: uma pessoa pode te curar. E hoje Deus ele está falando conosco: uma pessoa pode te curar dessa doença. Uma pessoa pode restaurar essa doença que há em você. Uma pessoa pode restaurar aquilo que foi perdido. E Naamã confiou e foi. Foi ao encontro desse profeta. Chegando lá, ele imaginou o quê? Como ele era um comandante, ele imaginou que o profeta ia receber ele com um tapete vermelho. Como muitas das vezes a gente acha assim: opa, eu vou para a casa de Deus, Deus vai me receber com um tapete vermelho, Deus vai fazer o que eu quero. Não, Deus ele vai fazer, mas é no momento dele, é da forma que ele quer fazer. E Naamã achou que, como ele era um comandante, ele achava que o profeta tinha que sair, recebê-lo, impor as mãos e fazer o milagre acontecer. Mas não, o profeta simplesmente mandou um mensageiro. E o Senhor nesta noite ele manda um mensageiro dizer a mim e a você: vá e se lave 7 vezes. 7 vezes é o número do quê? A perfeição. Deus ele quer a perfeição. Mas Naamã diz assim: por que eu vou me lavar no Rio Jordão? O Rio Jordão é o rio mais imundo que existia naquela época. Amém? Então imagine você mergulhar no Tietê hoje. Hoje Deus fala para você: mergulhe 7 vezes no Tietê. Aí você vira e fala assim: não, no meu país existem rios melhores. Por que eu não posso mergulhar lá? Porque Deus ele queria um propósito. Deus ele queria ver se Naamã estava disposto. Hoje Deus ele está querendo saber se você está disposto. Se eu estou disposto a fazer o que Ele quer. E aí ele se indigna. Naamã fica indignado. Opa, peraí. Por quê? Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes? Ele não podia sair? Se ele é um profeta, se ele é um homem usado de Deus, por que ele não saiu e me curou? Mas Deus ele queria o quê? Ele queria que Naamã acabasse com orgulho. Naamã era um cara orgulhoso. Sabendo que ele era doente, mesmo assim ele sentiu orgulho e falou assim: não, eu não vou. Até a hora que os seus soldados virou e falou para ele: Senhor, se ele te mandasse você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Hoje, se o Senhor te pedisse para você fazer uma coisa mais difícil, você não faria? Por que não mergulhar no rio? Eu creio que Naamã pensou, repensou e falou: caramba, como eu, um soldado, um comandante, patente superior, vou descer e me lavar no rio. Mas o problema não era se lavar no rio. O problema de Naamã era tirar suas vestes e mostrar a sua lepra. Porque ninguém sabia o que Naamã sentia. Ninguém sabia o que Naamã tinha debaixo do escudo. Ninguém sabia o que tinha debaixo da armadura de Naamã. Somente Naamã e Deus. Somente os mais íntimos de Naamã, que era sua esposa. Glória a Deus. Eu creio que nem a menina não sabia. Mas de ouvir falar, creio que a única pessoa que via essas lepras de Naamã era sua esposa, quando ele ia se deitar. E Deus. E aí neste momento Naamã começou a pensar no que fazer. E da mesma forma somos nós. Quando Deus pede alguma coisa, estamos em escuro, está escondido debaixo das nossas armaduras, que nós temos que revelar isso. É difícil revelar uma lepra para aqueles que não, para aqueles que vê você bem, feliz. É difícil você revelar, um comandante revelar a lepra aos seus soldados. Mas Deus ele queria nesse momento o que com Naamã?
Queria que Naamã reconhecesse que ele é um ser humano. Que ele é igual a qualquer um. Hoje Deus quer que nós reconhecemos que nós somos igual ao próximo. Porque a palavra de Deus, ela diz: ore pelo seu irmão, seja como seu irmão, há comunhão entre o seu irmão. E aí hoje Naamã começou a se quebrantar e falar assim: eu vou descer. Eu creio que o primeiro mergulho foi difícil para Naamã, porque ele teve que se despir à frente dos soldados, e os soldados todos de olhos e vendo ele, todo leproso, todo machucado. Mas aí ele acreditou que Deus podia curar ele. E hoje, nessa noite, Deus está falando: acredite em mim, porque eu posso curar você. Acredite em mim, mergulhe na minha presença, mergulhe na minha palavra, mergulhe no meu evangelho, porque eu tenho a cura daquela lepra. Eu tenho a cura de uma doença que somente você sabe, somente eu sei. Então hoje o Senhor está falando: se entrega a Ele. E aí Naamã mergulhou a primeira vez, saiu de dentro daquela água, nada. Olhou para o corpo, as feridas, nada. Naamã mergulhou pela segunda vez, nada. Você vem uma, a gente vem duas, a gente vem três, e não vê o resultado. Aos nossos olhos, a gente não vê o resultado. Mas Deus já está vendo. Deus já está vendo. Porque no momento que você dá o primeiro passo a Ele, Ele já está vendo o que você está fazendo. E aí Naamã mergulhou mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis, e nada. Eu creio que no sexto mergulho que ele mergulhou, ele falou assim: poxa, são 6 mergulhos e ainda nada. Vamos dar um mergulho 7. E aí foi a hora que ele entrou pela 7ª vez. E aí a palavra diz assim: e assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Foi purificado, sua pele se tornou como uma de uma criança. Creio que quando ele saiu de dentro daquela água, Deus ele fez um mover, da mesma forma que Ele está fazendo um mover na minha e na sua vida essa noite. Mergulhe no Senhor, porque quando eu entreguei os meus caminhos ao Deus, Ele me tirou, me purificou, me limpou. E ainda eu continuo. E Naamã, grato com isso. Creio que ele saiu grato. Da mesma forma somos nós. Quando você vem do mundo, quando a gente vem sujo lá de fora, a gente vem quebrado, a gente vem destruído. Mas Deus ele fala: mergulha, filho. Mergulha 7 vezes. Mergulha, filho, na minha presença. Mergulha, filho, no que é mais precioso, a minha palavra. E aí então, continuando no versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite o presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitou o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. O que o Senhor está pedindo nesta noite, irmãos, nesses versículos: deixe de sacrificar para outros deuses, deixe de fazer ofertas para outros deuses. Ele somente adore Ele, somente sacrifique a Ele. Porque quando ele entendeu que somente em Israel existia um Deus, ele falou: opa, então permita que eu leve 2 mulas carregadas com a terra de Israel. Por quê? Porque ele já não aceitava mais se prostrar diante de outros deuses. Hoje o Senhor ele fala: não se prostre mais na frente de outros deuses, adore somente a mim, porque somente eu vou curá-lo. E eu tiro isso de base sobre a minha vida, irmãos. Poucos aqui conhecem, muitos aqui já conhecem o que eu passei, o que a minha esposa passou. Fomos dependentes químicos,
vivíamos na rua, perdemos tudo aquilo que nós tínhamos nas mãos de Satanás. Mas quando eu deixei de dobrar os meus joelhos perante a outros deuses, Deus ele me resgatou. Quando eu clamei a Ele, porque Deus ele usou, aqui no Panamá, ele usou uma criança. Na minha vida ele usou 3 pessoas. E atrás dessas 3 pessoas ele usou o ministério. E atrás desse ministério ele foi usando mais pessoas. Então Deus ele está falando. Aquela pessoa que te fala Jesus te ama, é Deus usando ela para falar com você. E no momento que eu ouvi essas pessoas falar comigo, foram 4 meses essas pessoas falando comigo. Deus te ama, filho. Deus te ama, filho. Deus tem o melhor para você. Mas eu estava que nem na mão, eu tinha forças. Mas quando eu ouvi que do irmão teve mudança, quando eu ouvi que na vida do irmão teve mudança, e que eu sabia que existia um Deus, eu fui atrás desse Deus como Naamã fez. Naamã foi atrás do homem de Deus. Da mesma forma Deus está falando. Vem atrás de mim, porque eu tenho a cura, eu tenho a libertação, eu tenho a prosperidade na sua vida, eu tenho o melhor dessa terra. Porque muitos anos atrás no Egito, Deus ele usou Moisés para tirar o povo cativos. E Deus prometeu. E quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele prometeu na minha vida, Ele prometeu na vida da minha esposa, Ele prometeu na sua, Ele prometeu na vida do irmão, Ele prometeu na vida de todos nós. Nós temos que fazer que nem Naamã fez, acreditar e buscar a nossa cura, a nossa lepra. E deixar de adorar outros deuses. Deixar para trás a velha criatura. Porque ele fala: mas o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que ajoelhar, e depois ele se apoia em meu braço. E aí diz assim: que o Senhor perdoe o teu servo por isso. O profeta Eliseu disse dessa forma a Naamã. Disse Eliseu: vá em paz, porque hoje Deus sabe a sua adoração. Hoje Deus sabe ao Deus que você serve. Então fique em paz, irmão. Se alguém te olhar, será mesmo que aquele irmão se converteu? Será mesmo que aquele irmão deixou de ser aquilo? Será que o irmão vive ali, o irmão vive aqui? Será mesmo? Fique em paz, porque a palavra do Senhor diz: fica em paz. O Deus já sabe que você não sabe outros deuses. Deus já sabe que eu não sirvo outros deuses. E eu queria dizer aos irmãos que essa noite, guarde essa palavra. Porque Naamã, ele era um cara orgulhoso. Mas quando ele desceu as 7 vezes no Rio Jordão, ele deixou para trás o orgulho, ele deixou para trás a inveja, ele deixou para trás tudo aquilo que ele achava que era dele, ele foi deixando para trás. Cada mergulho que ele dava, Deus quebrava. Cada mergulho que ele dava, Deus purificava. Cada mergulho que ele dava, Deus restaurava. E Deus foi limpando. É dessa forma. Cada mergulho que você dá, cada vez que você vir à igreja, cada vez que você ajoelhar, cada vez que você orar, cada vez que você fizer algo para Deus, sinta que Ele está fazendo. Sinta que Ele está te purificando. Sinta o poder dele na sua vida. Porque com Naamã não foi assim, não foi ao contrário. E comece a adorar Ele. Comece a fazer as vontades do Senhor. Porque quando eu deixei de fazer as vontades do mundo e comecei a fazer as vontades do Senhor, tudo foi melhorando. Tudo foi prosperando. A minha lepra foi sumindo. A minha doença foi se acabando. E Deus só foi restituindo. E eu creio que na vida de todo mundo aqui há uma doença, há uma lepra, mas Deus ele está curando. Porque não é no nosso tempo, porque se fosse da minha vontade, opa, eu já estava na glória.
Mas ainda não é o momento, porque ainda Deus tem muito a trabalhar na minha vida. Deus tem muito a fazer. Deus restituiu 4 meses de uso, 4 meses de vida de rua, família, filhas. Tudo isso que o inimigo tomou, Deus está restituindo. Deus está trazendo de volta. Porque eu não vi a dificuldade. Hoje eu não vejo a dificuldade. Hoje o dia foi conturbante. Juro os irmãos que eu não tive tempo assim. O tempo que eu tive foi muito rápido para mim, para estudar a palavra. Mas no momento que eu fui e falei assim: Senhor, eis-me aqui, Ele capacitou. Ele trouxe a palavra. E hoje, desde o início do culto, desde a oração inicial, os louvores, as oportunidades, porque a minha esposa disse, uma coisa foi ligada à outra. Uma coisa foi ligando à outra. Então neste momento, tome posse da sua vitória, tome posse da sua cura, tome posse da sua libertação. Seja como Naamã, desça. Porque quando a gente desce, o Senhor nos exalta. Toda vez que a gente desce na casa do oleiro, o Senhor nos exalta, porque Ele quer vasos perfeitos. Está difícil? Tá. Não é fácil para ninguém, irmão. Não é fácil para mim. Mas Deus, Ele capacita. Como eu disse no louvor, um som de ousadia, um som de conquista, um som de libertação. Hoje o Senhor está derramando um som de conquista, um som de libertação, um som de cura. Seja curado. Toma posse. Falou, toma posse, Senhor. Eu quero ser curado, Pai. Eu quero ser limpo, quero ser purificado, Pai. Quero ser como Naamã, Pai. Quero descer e subir, Pai, limpo e purificado na Tua presença, Pai. Porque essa noite o Senhor está dizendo: se entrega a mim, porque sou eu que vou fazer, sou eu que vou transformar, sou eu que vou te purificar, sou eu que vou te limpar. Porque quando eu fiz, não deu certo. Mas quando Ele faz, é só vitória. Ele vai dar a vitória. Ele vai te fazendo você próspero. Ele vai te limpando das suas lepras. Não é do dia para a noite, irmãos. É no tempo do Senhor. Mas confia nele. Confia. Porque Ele tem o melhor. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Guarda essa palavra no coração, irmão.